Olá, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos recebendo uma das pessoas favoritas desse podcast. Facilmente uma das pessoas mais gostáveis que já passaram por aqui. Que da hora. E eu citei como a alegria do Divertidamente personificada, não é verdade? A Luca é muito gente boa. Bem-vinda, Luca Salomão. Eu fico feliz e retorno o mesmo, assim, porque este podcast, o Planeta Podcast, eu vou te dizer que é o mais da hora, assim, eu assisto, curto, comento, adoro vocês. Porra, da e é hora. muito louco, porque a gente se viu 2 vezes, mas esse intervalo de tempo, assim, é tipo uns amigos mesmo, né? Assim, mas é tudo os brothers. Não, mas é bizarro mesmo. A gente fica ficou aqui mó horas falando. brother, parece que a gente Se o pessoal- viajou junto. É Se isso. o pessoal soubesse aqui a 1h30 que a gente ficou conversando antes, esse seria um podcast que tinha que ir pro ar, entendeu? Esse podcast Isso todo era mundo cancelado. importante. Todo mundo ali já tava. A gente um dia precisa prestar uma visita pra Luca lá, né? Verdade, Na quando noite vocês do- quiserem, Só pra aliás. assistir, de ficando quieto ali Não, no cantinho. Tem que ir lá, é tão perto. É, que tu Eu vai. vou agora a pé, pertinho. eu deixei a bicicleta lá em cima, eu ia vir pra cá de bike igual da outra vez, aí eu deixei onde eu deixo pra ir pra rádio. Sei. Aí eu vou voltar a pé. É, de boaça. Vocês têm que ir lá, Muito gente. Porra, é muito perto. a gente entrou lá uma vez só, né? Sim. Pra entregar currículo. Um pendrive, entregamos um pendrive. Entregamos um pendrive, deve estar lá. É. Uma Tenho. gaveta Pro de Rubão. coisas. Entreguei na mão do Rubão. o Coisas que eu pendrive. nunca vou ouvir. Tá lá aquela gaveta lá. Entreguei o pendrive pro Oi, japonês. eu sou o Muito Rubão, bom. vou pegar aqui o seu currículo, quando aparecer uma vaga eu chamo. Cara, Estamos usando nosso Não, mas é pendrive, eu verdade, é acho. verdade isso. A gente foi até 89 e a gente... Por que aconteceu? A gente tava tentando, porra, fazer um piloto pra rádio, não sei o quê. Faz tempo isso? Faz o quê? Uns 3, 4 Uns anos? 3, 4 anos. né? Aí a gente... Porra, a gente chegou no 89. Aí a gente tentou de tudo, a gente chegou num lugar, quase conseguimos. Aí não conseguimos, frustração pra caralho. A gente falou, mano, não sei mais o que fazer. Falou, mano, foda-se, vamos tentar tudo. E aí a gente fala, beleza, a gente tentou tudo. E aí uma das coisas que era o tudo era ir nas rádios. Ah, que legal. E a gente foi a Paulista inteira andando, entregando a porra do pendrive. Ah, correria, ué. Aí a secretária barrou, a gente falou, ó, manda e-mail pra esse cara aqui. Não, mas na 89 o Rubão realmente foi lá pegar o pendrive. Foi? O Bom é um fofo, Foi, cara. foi. E dá pra fazer todas as relações de japonês e pendrive. Você pode fazer. Ele mas falou, vou nesse vender caso, essa porra aqui. nesse caso, eu só acho que ele tá usando o pendrive lá para os arquivos e tudo mais. Mas assim, é um negócio que a gente tinha que ser a moda antiga. Falar, ó, Sim. vamos tentar ser a moda antiga, vamos acreditar no sonho. É. Não funcionou também. Mas Merda, a não, gente tá tá tudo aqui. tamo errado, aqui, tamo mas aqui. tudo bem. Tá bom. No final das contas, Mas velho, tudo bem, deu uma respirada. a gente não tem um programa na rádio, a gente tem um programa aqui. Né? É verdade, Isso, a gente pronto. fez E nosso vocês são próprio convidadíssimos distância. aí lá no Ramon. Não, eu vou colar lá, só Claro. pra, pô, tipo... Puta, Só vai ser pra, maravilhoso. só pra, meu, ver a mágica, entendeu? Lógico. Nossa, eu vou adorar falar com vocês. Porra, lá. demais. A gente vai Tem uma conversar pauta. hoje com a Luca, temos uma proposta um pouco diferente, porque a Luca tem um canal no YouTube, que ela tem um quadro chamado A Cada Caso um Caos, certo? Isso. E, inclusive, ela tá fazendo alguns vídeos, os últimos têm sido com o Davi, né? Sim, o Davi agora ele é o oficial, Ah, assim, ele é oficial? né? É, porque o Mário Sérgio, que tá desde o começo no Cada Caso um Caos, entrou numa correria enlouquecida e ele super educado, fino, assim, sabe? Ele escreveu com todas as letras, assim, todo mansinho, mas o que ele quis dizer, tá foda, sabe? Assim, traduzindo, ele quis dizer, tá foda, não tô conseguindo levar semanalmente, mas quero aparecer aqui de vez em quando. Eu falei, fechou. E aí que entra vocês também, porque eu tinha falado no ar que eu precisava de um psicanalista, um psicólogo, mas é difícil dar aquela liga, assim, instantânea, né? Assim... E aí o Davi Flores escreveu, aí eu vi no link do Instagram dele uma entrevista aqui. É. Aí eu falei, mano, é esse cara. É esse cara. E aí tá lá. dando certo, né? Ele Super. veio aqui esses dias e ele, porra, falou Eu que assisti ao vivo. adora, né? Que é engraçado que antes dele vir pra cá ele tava nervoso a primeira vez. E ele falou, puta, eu não tenho nada, nunca gravei nada, essas câmeras assim. Agora ele já tá aí, já veio aqui 2 vezes, tá fazendo com você, agora tá cheio dos YouTube agora. tá. Ele, E né? a gente Tá falou de apavorando. marcar vocês dois juntos. um Vamos, dia. lógico. O Davi é genial, né? O cara, É. ele é, ele manja muito. É. Tipo, ele sabe, ele fala, aqueles que falam o livro, o ano, o capítulo, o versículo, o parágrafo, a rapô toda. E eu já fico só pra lembrar o disco, eu já falo, meu Deus, o ano, o nome do disco já. Então ele sabe tudo, estudioso, ele faz uns links ali. Porra, o primeiro que ele fez foi do Scott Stapp, do Creed. Eu fiquei ouvindo, eu falei, mano, não tô acreditando.
o link que o cara faz, sabe? Pra chegar no negócio ali, ó, É. no útero da situação. É, um negócio foda. Ele é bom pra caramba. Que a gente Ele fez o último episódio sobre a mente do comediante, né? Que, puta, eu queria Eu muito vi. fazer esse episódio, foi bem legal. E a gente solta, assim, umas perguntas perdidas pra ele. Umas coisas que, assim, ó, não tem ponto de interrogação. É só umas coisas que eu pensei. Aí ele fala, eu vou pegar o que você pensou e vou transformar em alguma coisa. Aí ele vai ele consegue, e amarra. ele faz É muito isso. bom, é, muito bom. impressionante. Ó, eu fiz uma pauta aqui, seguindo algumas curiosidades lá do Cada Caso um Caos. Você tem a letra bonita, né? Olha. Você gostou da minha Não, letra? você escreve reto por linhas tortas? Não tem linha? É isso? Sem não, pauta. Tem linha. é Cara, linha, eu uma jamais bagunça. ia conseguir um negócio desse. Não, linha é divisão, Daniel. Aqui, ó, só divisão de assuntos. Ah, não, isso. Mas não tem a linha tem a do pauta, cada linha, né? você escreve retinho. É, eu não sabia Olá. também, nunca fui elogiado por isso. Aí, ó, peguei a primeira vez. Mas assim, ó, eu vou fazer o seguinte, vou fazer que nem o pessoal Bateu? da rádio É. falou pra mim quando a gente foi lá. Falou assim, vocês, porra, tem que fazer a escalada do programa pra saber o que tem. Então eu vou falar tudo que tem aqui e a gente vai escolhendo. A Luca vai escolhendo o que ela quer falar Sobre primeiro. qual tema? É. Tá, legal. Ó, então eu separei Tom DeLonge, Angelina Legal. Jolie, Porra, Johnny Depp, demais. Keanu Reeves triste, que a gente já colocou no fim do nome dele agora, o adjetivo. Avril Lavigne, É, senão né? são a bronca dos fãs. Rodolfo Abrantes, Boa. Dave Grohl, Mike Tyson, Bonovox, Alex Turner. Porra, 8 dias de podcast. Não, então a gente vai Ah, escolhendo. escolheu sensacional. Quem mais? Chester e Chris Cornell, O... Chorão e Champignon, Brad Pitt, Paul Stanley e Gene Simmons, inclusive, acho que é o seu preferido, né? É, eu já Você falei falou- algumas vezes até isso. Essa duplinha, quer começar por essa? Pode ser. Depois a gente pode ir pro Chester, hein? O Chester Bennett do Linkin Park também é legal. Mas o do Gene Simmons e do Paul Stanley, eu acho que assim, são episódios fundamentais, porque muitos desses caras que você citou, inclusive o Jesus do Céu, do Rage Against the Machine, Tom Morello, tiveram a vida transformada por conta dos caras do Kiss. Mas o Johnny Depp, enfim, vários desses caras, vários desses episódios, você vai ver os caras falando, putz, quando eu vi o Kiss, aquela chave mudou, tudo se transformou. Qual foi? Teve um recente também que fala, quando viu os caras ali, virou a chave. O próprio Chester Bennington falando do show, vários outros, assim, são inúmeros. E aí, é muito louco, porque muita gente que conhece o Kiss superficialmente, ou às vezes nem tão superficialmente, mas conhece um pouco do Kiss, tem aquela ideia de que é uma banda do Gene Simmons, o que mostra a língua, né? De um cara arrogante e o Paul Stanley, aquela figura ali super segura de si, né? E quando você vai ver as histórias, é sensacional. Vou fazer um paralelo, vou tentar ser breve, qualquer coisa se eu estiver me Não, fica à alongando muito, vontade. vocês falem, porque aqui eu falando. Então, assim, o Gene Simmons, ele é um cara que a criação dele é muito interessante. A mãe dele é uma sobrevivente de campo nazista. A família toda dela morreu, com exceção de um familiar, só que conseguiu sair. Ela tinha 14 anos quando conseguiu fugir desse campo nazista. Aí ela foi para Israel numa época de guerra. O Gene Simmons nasceu, assim, quando ele nasceu, né, nessa época de guerra, era abaixo da linha da pobreza que essa mãe vivia. E para você ter uma ideia, a casa não tinha televisão, não tinha água quente, não tinha banheiro, na verdade. Então ela pegava um balde, levava para fora quando tinha sol para esquentar água para poder dar banho no filho. Essa foi a criação do Gene Simmons, um dos caras mais ricos, não só do rock, mas da música mundial, né? E aí, beleza. Daí, ele é um cara que daí ela quis mudar de vida, ela falou, não, vamos ter aquela coisa toda. Eu sei que daí ela, resumindo, porque no vídeo tem mais detalhes, mas aí ela vai com ele para os Estados Unidos. Ele aprendeu sozinho a falar a língua. É um cara que se colocou, soube se transformar ali, se adaptar, que também é uma coisa muito difícil. E, enfim, conheceu o Paul Stanley já indo para esse caminho. E o Paul Stanley, oposto. O Paul Stanley teve a mãe sempre apoiou o Gene Simmons, tal. O pai era um puta do mulherengo, que vazou meio que assim, rápido. O Gene Simmons talvez tenha puxado daí também, essa coisa, né, das caceteiras. E aí, o Paul Stanley é outra pegada. O Paul Stanley tinha pais extremamente agressivos e bravos. Ele, né, o cara do Kiss ali, né, grandes músicas, quem canta é o Paul Stanley. Eles dividem o vocal ali, mas o Paul Stanley é o cara ali, né? E aí morria de vergonha porque ele nasceu sem uma orelha. Ele não tem a orelha esquerda. E nem os caras da banda sabiam disso, assim, até por bastante tempo de banda. E os pais, tipo, zoavam muito, assim, desvalidavam muita coisa dele. Então é uma criação muito oposta. Ele é um cara que, quando foi servir o exército, ele estava super
preocupado de ter que pegar o exército, foi atrás de um médico para tentar conseguir uma liberação, e aí ele conseguiu por um lance de coluna lá e tal, acho que era de coluna. E aí quando ele chega em casa para falar para os pais, consegui ser liberado do exército. O pai olha para a mãe assim, aí olha para ele e fala, você não tem uma orelha, você não ia para o exército. Então já era uma coisa que para ele já era uma negação também, um negócio muito doido. E aí, quando ele conhece o Gene Simmons, esses polos super opostos, assim, de vida, de criação, de atitude, viraram, assim, melhores amigos. E até hoje eles são, sabe? E a mãe do Gene Simmons morreu faz pouco tempo, com mais de 90 anos, então ela curtiu todo o sucesso do filho e tal. Então, assim, é isso que eu acho mágico, vai, nesses episódios aí. Eu acho demais, mas assistindo lá o contexto completo é bem mais legal. Então, youtube.com/canal da Lucas Salomão. Mas é muito doido, eu tava pesquisando, eu não entendo muito de Kiss e eu fui pesquisar e das primeiras coisas que aparece colocando o nome dos dois é um episódio que os dois estão dando uma entrevista. E aí, eu acho que é o Paul Stanley que vira no meio da entrevista e fala, você vai cortar isso aqui depois. Ele fala pro editor, você vai cortar isso aqui depois. E aí ele vira e fala, por que você fica me cortando quando eu falo? Você pode, por favor, parar? E aí fica um clima de merda e ele retoma e continua a entrevista como se não fosse nada, assim. Então, tipo, eles... eu não sei, porque a primeira relação que eu faria é com os irmãos Gallagher, né? Só que parece que os caras conseguem viver nesse clima... de embate, mas funcionar. Eles fazem uma máquina gigantesca andar sem ter um conflito que faz eles serem expelidos, né? Tipo os Gallagher. Então eles conseguem ter essa dinâmica de funcionabilidade, uma coisa ali parece que é bem coisa de irmão mesmo, sabe? Dentro de uma média ali, nem aquele irmão que se dá bem pra caramba e nem aquele que dá cascudo pra sempre. Então eles ficam nessa. O lance até do Gene Simmons, de muita gente achar que ele é um cara que se acha pra caramba, tem um momento do show do Kiss que é o solo do Gene Simmons ali. E quem compôs a música, o God of Thunder, foi o Paul Stanley. Então, se ele fosse um cara que se achasse mesmo que não curtisse, ia falar, mano, não vou fazer sua música, vou fazer a minha. Tem muita banda que é assim, dividida, né? É uma sociedade, os caras às vezes se falam só no palco. Então, eles quebram um pau, mas eles resolvem, andam, trocam uma ideia. Não tô ali pra saber, mas imagino, e do que eu vi ali, é meio que parece ser isso, assim. Eles... E o fato comprova, né? Tanto que tá aí até hoje, assim, juntos e fazendo show e tudo mais. Funciona, de uma forma funciona. Mas tem uma história também, nem sei se é real, que os caras se basearam, né? Ou se inspiraram no Secos e Molhados, mas né? parece que isso não Mentira. Era meio que na mesma fase, então muita gente coloca isso na conta do Ney Matogrosso, né? De ter influenciado, mas... Tem bastante... hoje em dia tem muito... Não dá para comprovar, né? Mas tem muita matéria ali. E eles mesmos falam que eles já faziam isso antes, que não era só daqui, né? Tinha lá também os caras do King Diamond, que acho que veio um pouco depois, mas por ali. Mas não era um negócio tão pra eles assim. Não foi assim, tipo, eu vi o Ney Matogrosso. Tipo, ninguém falou. Tipo, eu achei até que tinham falado. Porque falam isso assim, meio... Como se fosse... mas é que nem do Ozzy, que falam que o do Gene Simmons, que ele pisava em pintinho. Um monte de gente acredita e é lenda também. Tipo, é que a galera quer... Ainda mais essa galera desse rock, dessa época... Quer fazer o cara virar uma lenda, tipo um meio semi... Tipo, o cara lá deu uma mordida no morcego. O Petri falou isso, que ele acreditava que o Gene Simmons pisava em pintinho. Acho que o pai dele não deixava ele assistir show do Kiss por causa disso. Eu falei, não, mas não é verdade, é mentira. Que esporte é esse? Mesmo se o cara fosse cruel. Fazer um nuggets agora. Exato. É que a figura do cara, né? Eu imagino que os religiosos deviam ficar loucos. Ver um cara com um monte de botona, aquela roupa maluca, pintura na cara, os cara, é o demônio. E a música, cara, muito agressiva, assim. Eu vou até deixar a timeline aqui do Cada Caso um Caos, porque é tanto episódio que eu não lembro, mas teve um que eu fiz recente também, do Wes Borland, pô. Eu ia bater cabeça se chegasse, como que eu não lembrei? O Wes Borland, do Limp Bizkit, também é um desses que começou a tocar porque viu os caras do Kiss. E aí ele também quis fazer a própria maquiagem, aquelas roupas que ele usa nos shows, muito por conta deles. Então acho que aí começa uma grande parte de várias dessas outras histórias dessas outras pessoas que você falou, principalmente do lado mais de música, né? Tem Angelina Jolie, Brad Pitt, que também tem histórias interessantes aí. Tem uma outra coisa também que eu vi, que o Paul Stanley deu um esporro no Slash uma vez, porque no começo, sabe essa história? Que eles começaram a... no começo, que o Guns estava em ascensão, eles tipo, se aproximaram muito, né? O Paul Stanley e o Slash. E o Slash, inclusive, ele falou, nem usava aquela cartola, ele não tinha aquela persona do cabelão e tal. E aí eles se encontraram, e um dia o Paul Stanley estava lá e teve um problema técnico e ele ajudou a mexer no som lá, regular algumas coisas.
E aí, depois de um tempo, o Slash começou a falar que ele interferiu no som deles, que ele tava bêbado. E, tipo, começou a falar, não, o Stanley foi lá e começou a interferir no nosso som. Mó arrogante, não sei o quê. Eu não sei se é verdade, porque de onde você tirou isso, tava dizendo que o Slash ainda não usava cartola, né? Isso. Ele já tava no Guns? Eu acho que sim, pelo que eu entendi. Então é uma matéria meio sem vergonha. Porque assim, É. o que acontece? O Slash, quando foi fazer a primeira apresentação dele, ele roubou a cartola de uma loja. O Slash era super mão leve. E assim, ele roubava. Era deles, assim. Não é que ele, vou roubar essa cartola, só fui pego aqui. Não, ele roubava cartola, cinto, ele chegou a roubar uma cobra já. Meu Deus, por que rouba uma cobra? Ele era completamente inconsequente. Se ele não fosse um cara famoso, talvez ele estivesse preso, sabe assim? E tem entrevista dele, inclusive, falando isso, assim. E aí ele pegou essa cartola roubada, o cinto roubado da loja e colocou o cinto em volta da cartola porque ele queria fazer um estilinho. Então, desde sempre ele tem desde sempre com o Guns ali, né? Desde a parceria dele com o Steven Adler, ele tem esse visual aí. Então, a gente não sabe essa história se é uma lenda ou não, mas pode fazer sentido também, Não, né? mas eu só vi no Depois YouTube também aqui, ó. Não carimba, então. Essa Grandes Tem fontes. umas coisas Vi no que Wikipédia, meu. Não, vi no meu, mas Wikipédia. eles colocam as imagens de um jeito que parece até um documentário. É normal. Mas tudo bem. Então, não carimba essa, tá essa tudo bem. não dá pra dizer nem que sim, nem que não, mas eu diria que não. Então, Mas você gosta do Kiss? Adoro, adoro. Eu nasci nos anos 70, né? Nasci em 76. Puta, isso. Então, quando eu tinha 10 anos, nos anos 80, eu gosto de rock desde sempre. Infelizmente, eu não sou daquelas que falam, eu ouço de tudo, eu gosto de tudo. Eu gostaria de gostar de tudo, mas eu detesto tudo. Na verdade, eu só gosto de rock. Sim. Então, muito disso também veio por conta do Kiss. Que eu faço parte dessa gig que assistiu I Love It Loud a primeira vez. Não existia MTV, nem nada disso, muito menos internet, nada. E aí, aquela imagem dos caras meio de terror, era surreal, assim, pra época. Você pegava... Porque, porra, naquela época não tinha MTV. Não. A MTV é de 1990 aqui no Brasil. E aí, como que você tinha acesso, né, à parada? Tinha o Clip Trip na Gazeta, que mostrava muito vídeo, assim, mas era tudo meio que semanal. Tinha o do Kid Vinil, meu amigo, que infelizmente se foi, o Som Pop. Então a gente ficava dependendo de programa semanal chegava. aberto que vinha ali, sabe? Que você podia ver. E aí uns VHSzinhos rolava aqui e ali. Vocês chegaram a pegar a época ouvir falar da Feira da Fruta, do Batman? Sim, O Batman. sim. Ah, sim. Então, nessa época o Kiss já tava no Juice, já era um disco bem mais pra frente. Eu lembro de eu na casa de uns amigos, esses uns amigos eram o Hugo Mariucci, que hoje é o famosão, né, por causa do Xamã, e ele é da minha época, a gente andava junto ali nessa época do Batman, da Feira da Fruta. E era um trabalho para conseguir, assim, era DVD de show do Kiss, era DVD do Batman, era atrás de DVD, assim, sabe? Tinha o Woodstock do Valsir, que também disponibilizava bastante coisa, mas era tudo na base do comprar e Você prestar ganhava atenção. um gosto, né? Tipo, a parte da jornada até achar uma coisa que você ouvisse e falasse, nossa, isso aqui é incrível. Quando você ouvia, aumentava o gosto porque você teve que encarar um caminho até achar, não é até tipo ali, hoje, exato. tá, beleza. Já chega na fonte, né? No tipo, riacho. então era- ali, é, já vai exato. pro topo ali. Não, você Acho tem que ganhava cavar, um- subir, cair, entrar. Acho que total. ganhava um negócio. Um sabor, e ali, né? né, anos 80 é meio que essa fase do hair metal ali. Que, Total. porra, essas bandas... Que eu acho, assim, né? Eu não vivi essa época, mas assim... Essa parte do hair metal, depois ali... Assim, eu sei que não é exatamente Não, tudo nessa bem, linha, foda-se, mas assim... veio o grunge ali, com Nirvana, mais anos 90, assim. Isso, eu lembro claramente, eu já era uma senhora nessa fase, assim. Senhora não, mas eu já ia no Blackjack, já tinha banda, já tocava bateria. Eu não era mais criança, sabe assim? Então eu lembro, ali, o que acontece? Anos 80 foi dominado mesmo pela farofada que eu adoro, né? Os Motley Crue, Def Leppard, essas bandas assim, Tesla. Então tinha muita banda, Twisted Sister, que tô pensando nas que fizeram um pouco mais de sucesso, mas tinha Blue Murder, são inúmeras as bandas ali, né? O Judas e tal. E aí, né, o Van Halen bombava. Van Halen era tipo era uma banda que não era a farofa da farofa explícita, vamos dizer assim, tipo os caras do Motley Crue, mas pô, o David Roth dançava com legging de desenho de bunda, sabe? Era um negócio surreal.
E os caras tocavam muito. Aliás, todas essas bandas, os caras tocavam muito. Inclusive o Bon Jovi, que muita gente zoa. Pô, o Rich Sambora é um desgraçado, assim, né? O Tommy Lee, muito antes dele pensar em ficar com a Pamela Anderson, eu já adorava o Motley Crue. Quando ele ficou famoso, eu fiquei com ciúmes, assim, sabe? Era um artista que só eu conhecia. Como assim agora o mundo todo conhece? Tinha muito disso na época. E por que eu tô falando nisso? Eu ia chegar em algum lugar... Da transição até o grunge. Aí eu lembro que quando apareceu o grunge, era uma época que a gente andava muito no Blackjack, né? Era um bar meio não, total underground de São Paulo. E era visto como uma banda, um movimento meio bosta que não ia dar em nada. Assim, que os caras não sabiam tocar. Porque você vai comparar um Van Halen com um Nirvana, era assim. Mas tinha alguma coisa ali que eu falava, cara, isso aqui é legal. E os caras mais velhos já achavam um absurdo. E quando veio, eu lembro de ouvir o Facelift do Alice in Chains a primeira vez, Man in the Box, ali, que você fala, cara, que é isso? Sabe, assim? E aí depois veio tudo. Então, esse movimento do grunge, essa transformação, né, de tirar ali o glam pra entrar esses caras, pô, foi demais. Eu adoro Stone Temple Pilots, todas essas bandas. E é aí, muito assim. louco, porque eu sinto que, tipo, por exemplo, como os dois são filhos do rock, né, vamos dizer assim, são totalmente diferentes em estilo. Sim. Porque se um era um super show, porra, aqui, esse cara pintada, fogos de artifício, não sei o quê. Até meio bobo, né? Se for ver assim, até coisa infantil. Olhando pra trás, né? hoje é sensacional. over, né? Até hoje, eu emociono se eu vejo o Bruce Dickinson com o pé no amplificador, eu vou lá no super. Se eu disse nos shows do Kiss, todos os shows do Kiss eu levo a sério. Eu vou lá, eu canto tudo. Não, e aliás, você viu o filme do Motley Crue na Netflix? Ainda não. Puta, é bom Não, o pra filme eu caramba. vi, eu não vi o documentário. Não, o filme, né? Eu vi o filme. Com o Machine Gun Kelly. Acho que é o... Chama The Dirt. Que é meio... Aquela peruquinha lá, é meio Chaves em Acapulco, né? O Dan falou isso aí, meu, é total isso. É legal o filme, eu gostei. É legal. Mas E aí, porra, você é fã de rock. Aí você tá ouvindo essas bandas, aí vem o Nirvana, o cara vem com cabelinho na cara, aquela camisa de flanela em cima da camiseta. Você fala, Eu acho que tecnicamente também era uma outra proposta que causava um pouco de... Assim, putz, que esses caras aí vêm com poucos acordes, uma coisa meio suja que a gente, porra, faz uma coisa toda épica, né? Eu acho que isso causava um preconceito, talvez. E é bem legal você ter lembrado isso do épico, porque no paralelo, não dava junto, mas era meio paralelo ali às bandas de hair metal, tinha umas bandas de músicos absurdos, tipo Yes, King Crimson. Então eram bandas que tocavam mais do que qualquer outra ali. Então eram níveis absurdos. E aí chega o cara lá, 2, 3 acordinhos, falando uns negocinhos e tal. Só que era sensacional, né? Foi rápido até para perceberem ali que tinha molho, sabe? Então eu acho muito incrível. Mas hoje você leva no seu coração mais perto a fase do glam, ou não? Putz, eu vou te falar que se for pegar as playlists do que eu ouço mais, eu sou a louca do Stone Temple Pilots, assim, que é mais até pro lado do grunge. Eu amo Skin Dread, adoro Van Halen, adoro uma farofa, é meio que... tá meio que ali, viu? Porque eu acho eu sou farofeira diferentes. nata, mas... Cara, era uma farofa. A gente que não viveu isso, aí você olha, ainda mais com aquela filmagem dos anos 80, que dá um extra farofa ali, né? Nossa, era demais. São Paulo tinha um bar ali, que era aqui em São Paulo, né? Era o New York e o São Paulo. Nossa, é toda molecada lá dessa fase, era os cabeludos, a galera ficava lá sentada falando de música, brigava por causa da música, que você falou que uma música é legal, a outra não é. Nossa, tretas mil. Aqueles cabelos, né, velho? Aquele cabelo era absurdo. Tem um negócio... Ridículo, maravilhoso. A nossa geração, quando a gente vê, né, como a gente não viveu isso, e a gente olha e a gente fala, isso aqui, os principais não devem ser os melhores. Deve ter, tem, né, coisas escondidas. Mas aí, por exemplo, veio o Maia também aqui, e quando a gente pede para falar do que é melhor, vocês realmente cravam que esses caras foram importantes, tá ligado? Sim, não adianta esse pensamento querer ser meio anarquista e falar, isso aí não foi grande coisa. Foi sim, foi sim, tá ligado? O cara não faz aquilo sem ser. Não, exato. Sensacional. Você postou no seu Instagram, no feed, você contando a história do Chorão, que ele te mandou a música. Cara, que aquilo ali eu fiquei mexido. Aquilo foi uma mistura pra mim quando eu vi esse vídeo. Se você tá assistindo aí, vai lá no Instagram da Luca, que esse vídeo vale a pena, porque você conta a história. Fiquei com um misto de sentimentos com aquela história que você contou. Eu nunca tinha contado essa história. Porque o que acontece? A história que ficou batendo muito na rádio é que o
o Chorão entrou às 5 e pouco, era o horário do Tatola, e ele foi lá para fazer esse lançamento. E eu assisti essa história e tudo bem, assim, sabe? Pô, ele foi na rádio mesmo, ele tava lá. Só que pra mim é um negócio emocionante, assim, eu fico até meio... É difícil pra caramba, porque a gente era muito amigo. Eu vendia show do Charlie Brown. Piu, piu, piu. E aí, o que acontece? Você vender o show de uma banda é um negócio que mexe muito, porque não é uma relação que você tem de locutor. Ai, não, ele morreu ontem, né? O aniversário de morte dele foi essa semana aí. Então já é embaçado. Então, assim, você conhece as fragilidades, você conhece muita parte da pessoa ali. Então, assim, eu sempre fiz de tudo, né? A Samantha, uma puta mina, gente finíssima, a Sam, Jesus, que era a mina que estava sempre direcionada ali para os shows do Charlie Brown, assim como eu era direcionada para os shows exclusivos do NX, só que no contexto ali do escritório, eu também fazia o Charlie Brown Jr. e com a Samantha. Beleza. Daí, eu sempre fiz de tudo, porque o cara era meu amigo, além de ser um puta de um cara que eu era fã, desde sempre, assim. Então, eu conheci o Chorão desde o começo. Conheci o Chorão na época da Praia Grande ainda, quando ele era o cara que fazia cover de Rage Against the Machine, assim, nessa época. Enfim, o Charlie Brown tomou uma proporção absurda, né? E aí tem coisas que eu também não fico, sabe, arrotando, falando assim, mas aí até conversando com ele, ele falou, cara, é a sua história, né? Às vezes... E uma das vezes, eu lembro, na época era o Ovoruski, o diretor da rádio, na ocasião, e o Chorão deixou claro, ele falou assim, ó, só vou dar entrevista se for com a Luca. Então, assim, era entrevista para revista, né? Na época era a revista, a fonte que você tinha para pegar ali, entrevistava ele, a gente fez várias coisas legais, inúmeros shows, não sei nem te contar quantos, isso antes de eu vender os shows deles. Então, assim, a gente era muito amigo mesmo. Aí, quando foi no Midas, quando ele entrou no Midas, a gente foi se aproximando mais ainda, né? E eu entendendo as fragilidades dele e vendo os problemas também mais pesados que ele estava passando ali. Um deles, a cocaína. E eu lembro quando ele comentou sobre Quinta-feira, né? A história da composição da música, que você ouve ali e você fala, parecia inofensiva, mas te dominou. Hoje muita gente já sabe disso, mas na época foi muito louco ver que ele estava fazendo isso por uma droga e você pode imaginar um contexto para uma mulher, mas não era, já era a musa dele ali, sabe? Então, porra, já era um problema. E era um cara que muito inteligente, muito gente boa, muito natural, assim, mas esse muito é muito para cima, assim, muito cativante, muito natural. Quando eu digo o natural, é o ponto do cara chegar num show e falar... Pô, galera, ponto. Não tem um pensamento filosófico. Era só isso. E todo mundo, sabe? E todo mundo queria fazer aquele pô, galera igual a ele. Era assim, demais. Bom, dessa amizade, eu lembro uma vez também quando a gente tem um bar mexicano ali do lado que a gente estava. E aí o Chorão entrou meu irmão, assim. Eu e o Chorão sempre foi 100% amigos, assim, né? Nunca teve nada. E aí chegou meu irmão assim, o Chorão, aquele malandro ali, aquele cara, tá chegando, meu, que sabe ciúmes de amigo? Eu falei, é meu irmão, pô. Tipo, meu não tinha ido com a cara, sabe? Assim, você não pode ficar com esse cara. Sabe assim, era tipo isso. Então era uma amizade assim muito legal. E a mesma coisa eu com ele, a gente trocava muita ideia. Sempre adorei o Marcão Brito. Assim, até hoje é um cara que, se ele me ligar, procurar a esposa dele, a D, eu tô na hora. O Thiago Castanho, são caras que eu gosto muito. Daí, beleza. Daí, nesse dia, ele me ligou. Foi uma semana antes dele morrer. Quando que vai passar isso na sua cabeça? Por isso que eu contei essa pré, assim, né? Esse cara que a gente conheceu na época da praia. A gente foi vendo o sucesso e os fracassos um do outro. Fomos trocando ideia. Porra, uma vez ele me pegou ali para conversar, perto de quando o pai tinha morrido. Ele tava entrando para fazer um show. Eu tava no 89, eu não vendia show dele ainda. Então, assim, o cara entrou, tocou, sabe? Vários shows no Planeta Atlântida, ele saía, ele me via, levantava no colo, aqueles gritos. A gente, caralho! Então, assim, a gente teve muita coisa ali. Daí... Ele ligou e falou assim, Luca, eu tô aqui com meu filho. Eu lembro, tava tocando Rancid na rádio, Time Bomb, entre 12:30 e 2, ali naquele horário. Ele falou, Luca, eu tô aqui com meu filho, até então eu nem conhecia o Alê, e vou levar ele aí na rádio pra você trocar uma ideia com ele, pra você conhecer ele, pra ele conhecer a rádio também. Porra, do caralho, nananã, que legal que a rádio voltou. Ele falou, eu preciso te mostrar um som, quero saber o que você acha, preciso trocar ideia com você. Eu falei, tá bom.
Só que isso era uma coisa que acontecia com uma certa frequência. Ó, vamos conversar, eu vou até aí, vou te mostrar um som. Isso não acontecia. Ou às vezes ele chegava e não tinha aquele som, o som estava sendo feito. Eu achei que era mais um dia desse. E aí, 2 horas, eu ainda fui pro shopping ali na frente, né, o Center 3, almocei, dei aquela enrolada, e o Chorão era normal, se ligar de volta, ele não atender, ou da caixa postal, por qualquer motivo que seja, e aconteceu isso. Liguei pra ele, deixei o recado, falei, caralho, você não tá vindo aqui? Pô, sempre com carinho, né? Sempre se tratando com muito amor e com paixão e tal, como 2 amigos, assim, sabe? E aí, ele não respondeu, só que daí o que aconteceu? Ele chegou na rádio e já tinha ido embora, era 5 horas da tarde. E aí ele tava indo lá pra mostrar essa música, que é sensacional, né? Meu Novo Mundo. E aí ele tocou a música e fez e tal, e cara... Quando que a gente ia imaginar que ele ia morrer na sequência disso, assim, sabe? Então é uma música super linda, com uma importância fenomenal, emocionante, e pra mim foi um negócio que, cara, a gente, sabe, fica aquilo, assim, meu, puta, que... podia ter visto ele, mas assim, não dava pra saber, porque pouco tempo antes disso, a gente tava andando assim, e ele se escondia na FINAC, porque tinha helicóptero atrás dele, sabe? E na cabeça dele tinha mesmo, assim, sabe? Tinha uns caras perseguindo ele. E aí você fala, cara, ele tá muito louco, precisa parar com isso, mas como, né? Assim, como que você entra na cabeça de um adulto e fala, então assim, tem hoje estudando, né, psicologia, vendo tudo isso, muitas perdas, né? As coisas vão passando, você fala, meu, por que eu não fiz tal coisa, sabe? Assim, Mas eu sei que não ia adiantar nada, assim, ninguém é tão gigante a ponto de fazer isso, mas o sentimento bate. Mas eu pedi pra você contar essa história porque essa história é emocionante mesmo. Eu também não sabia que isso era tão próxima do Chorão. E quando eu assisti, eu tive um misto de sentimento. E aí, o que o Dan falou pra você, acho que é muito real, porque é o seguinte... Porra, é uma pena mesmo, porque porra, você perde uma vida, um amigo, não sei o que, é foda pra caralho. É um artista, então, porra, é um corpo de trabalho que também, pô, o que mais ele poderia ter feito, né? Eu poderia... Mas assim, achei mó foda, porque eu tava com esse sentimento que eu acho que todo mundo que ouviu essa história quando você contou sentiu, mas eu também tinha um lado meu que eu tava, caralho, a Luca é foda, né? Filha da puta. Mano, tipo, porque eu falei, mano, você conseguiu contar aquela história ali na rádio, né? Sim. Porque eu vi o vídeo no Instagram, né? E você comunicou tudo aquilo que você queria, você contou uma puta história foda, e eu acho que eu e o Humberto a gente sempre fala que tem uma parada que você sabe também, que é você sabe quando o cara é de verdade, e quando você abre uma parada dessa da sua vida, que é pessoal, apesar de vocês terem trabalhado juntos, você conecta. Tipo, eu tô ali, tipo, vendo no Instagram, completamente foda-se, tá vendo a foto da Gratiluz, a foto do outro cara surfando, sei lá, e aí, porra, eu vi aquele vídeo, sabe quando que você meio que é tomado por um sentimento de conexão, e aí era eu com você, e automaticamente, por tabela, com o Chorão ali, e é bizarro, porque, sei lá, aquele vídeo deve ter um minuto e pouco. 1 minuto no máximo. 1 minuto, né? E aí, em 1 minuto, eu fui transportado para um outro lugar, tipo, foi meio que um soco no estômago, e me fez repensar em várias coisas ali, e aí, por isso que é importante que você conte a parada, tá ligado? E eu vou te falar isso, por exemplo, que você fala de se conectar com ele, o Chorão, ele era aquilo que você acha que ele era. Não tem o que pôr o que tirar. Então, assim, tava tudo na letra, tava no jeito do cara, ele nunca foi de se fazer, sabe? Ele era um cara que brigava, ele era um cara que tava bem-humorado, ele era um cara que ficava mal-humorado, ele ficava puto. E todo mundo sabe disso. Assim, não é novidade. Ele nunca foi um cara, nossa, como ele é gente fina, como ele é bonzinho, e por baixo dos panos ali, puta do mala, escroto, insuportável. Ele era aquilo, assim, sabe? Então, sempre respeitou muito todos os fãs. Puta, o cara era... Meu, não vai ter igual. Assim, não vai ter e ponto final. Acabou. É ele, só que ele conseguiu a coisa que ele sempre quis, que o cara é lenda, né? Ele não vai ser esquecido. E você vai poder falar pros seus filhos, ó, só os loucos sabem, mas eu vi, tá ligado? Então, assim, é uma coisa que... A gente vai saber. A gente, que eu digo, todos nós que presenciamos o Charlie Brown. Né? O Rick fala isso, né? O Rick fala, puta, ele era roqueiro mesmo na alma, né? Tipo assim, da atitude de puta. É que não é isso, mas assim, pra ilustrar, tipo, o cara que joga a televisão da janela do hotel, tipo, era uma autenticidade ao extremo, atitude, né? Que virou uma palavra banalizada da moda,
Mas ele tinha uma atitude perante a vida que, mano, ele só poderia ser roqueiro, né? Tô lembrando de uma história com ele, com o Rick, já que você citou o Rick. O Chorão não gostava de abrir, como vários outros, de abrir e de fechar festival. Só que o Chorão não gostar é uma coisa um pouco a mais do que outro cara não gostar. Ele não gosta, sabe aquela história? Aí, beleza. Daí teve um show que era, tipo, 4 bandas e eu tava lá fazendo aquele cálculo. Só que tudo banda grande, né? Porque era aquela época, Raimundos, porra, Planet Hemp, Charlie Brown Jr. Esses festivais Só monstro. Um mais foda que o outro. E ninguém gosta de abrir e fechar. E aí aquelas continhas, puta, saco, onde é? Daí eu sei que uma hora no telefone, eu falei de uma forma, um linguajar bem científica, eu falei, Chorão, então vai tomar no meio do seu cu. E aí ele ligou, porque a gente se tratava assim, mas assim, eu podia brigar com ele, podia brigar comigo, mas se alguém falasse mal dele pra mim, ou versa vice, casa cai. E aí ele ligou pro Rick. Ai, gente, aqui eu tinha esquecido como que é frio. Mas tudo bem. Mas beleza. Põe pra cima. E aí ele chegou no Rick e ligou. Porra, meu, a Luca agora me mandou tomar no cu porque eu falei não sei o quê. Daí o Rick me ligou. Ô, Luca, precisa mandar o Chorão tomar no cu e não sei o quê? Eu falei, meu... O cara... Tá. Daí desligou o telefone e liguei pro Chorão. Ai, Rick, a Luca me mandou tomar no cu. Ô, mano, você é foda também. O que o Rick foi falar pra você, meu? Eu falei, porra, meu. Então era... É bem de irmão mesmo. Bem, né? total. Me tomar no cu. Cara, mas ó, isso é muito legal. Eu não sou tão fã do Charlie Brown, tá ligado? Eu não me... Apesar de eu ter vivido a época, não foi uma coisa que... Sei lá, eu não me conectei com ele como... Todo o pessoal, inclusive da minha geração, em volta de mim se conectou. Mas, quando eu ouço você contando essa história, me traz o cara que é um artista que eu entendo, tá ligado? Que aí eu falo, mano, isso era o que tinham que ter feito no documentário do Neymar. Entende? Histórias que mostram realmente quem é essa pessoa. E você teve esse contato, sabe? Tive, foi muito legal. Agradeço muito ao Rick também, que, puta, o Rick, esse aí, vocês estão ligados, né? Já viu de tudo e mais um pouco ali. E foi demais, cara, foi muito foda. E foi muito louco, assim, ver as coisas... do Charlie Brown, né? Depois, o que deu, essas tretas todas, e, né... Mas, enfim, eu acho não, sempre vou ter a certeza de que igual a ele não vai existir, cara. Acho até que precisava ter algo parecido, mas não vai ter, né? E o Marcão e o Thiago também, puta, meu, como eu gosto deles desde sempre, assim. O Thiago, pra mim, é um dos melhores guitarristas do Brasil, assim, mais fácil. Do mundo, que elas colocam já no mundo. Eu acho eles extremamente criativos. O Marcão, que isso, os caras são muito foda, os dois, assim. E a música, né? O jeito que tudo aconteceu e depois a música ser lançada e a música ter toda essa letra e esse contexto, né? Fica uma coisa meio mítica, assim, que ele meio que sabia, né? Qual era o caminho que tava... ele tava num momento ali de... ele sumia, a gente tentava falar com ele, não conseguia. Você quer ver quantos telefones eu tenho do Chorão? Aqui, eu acho que eu ainda tenho os contatos dele. Cada hora ele mudava de telefone, quer ver? Ó? É uma coisa louca, né? Porque a gente vai somando, vai mudando de celular, aí você vai colocando automático, né? Mas os contatos, e aí não apaga, você vai sempre deixando ali, né? Então tem um monte de número. Ó, Chorão, ó. Chorão. Chorão. Aqui é do advogado. Chorão, porque ele... Você não achava ele, daqui a pouco ele tinha mudado de telefone e não avisou. Mas é que a galera, descobria e... ou a galera descobriu, ou ele achava que tinham descoberto, e aí entrava numas, e aí trocava um número, e daí você não conseguia mais falar com ele, daí sumia. Então ele entrou numa paranoia ali bem importante antes dele morrer, assim. Mas foi, essas paranoias que você sentiu que tava rolando, foi bem antes dele morrer ou já foi bem no final? Eu acho que ele era um cara que tinha um pezinho ali pra desconfiar de coisa que não existia. Mas depois, no final ali, o negócio tava gritando. Sei. Sabe, assim? Então... independente da droga, você achou que, tinha uma parada? Não, eu acho que a droga que colocou o veneno ali. Assim. Sei. A abstinência deixava ele com, de repente, a paranoia. Eu não sei te dizer, assim, porque, por exemplo, ele não falava assim, hoje eu vou... Parei, ou eu voltei, ou não sei o quê. Dava pra... Você imaginava, assim, mas o grande problema do viciado é que 99,9% mentem. Então, você fala, cara, não dá pra dizer assim, ele parou, não parou. Falar até papagaio fala. Então, você via pela ação. O cara falava que pelas ações, né? Eu tô de boa, parei e tava se escondendo na FENAC, sabe? Assim, então...
É difícil dizer. Eu sei que o cara faz muita falta, assim, vai fazer sempre, né? E para mim, que conheci, e para todo mundo, que é aquilo que eu tava dizendo, ele era aquilo. Então, isso que você sente pelo Chorão, ele é verdadeiro. Qualquer um que gosta do Charlie Brown Jr. pode ter certeza que ficou perto do Chorão, porque ele era aquilo, ele não era um persona, sabe? Assim. Antes da gente ir pro próximo, deixa eu só te perguntar isso, que você conviveu muito com os dois. E a gente falou aqui, eu não sei nem se foi no seu episódio, mas a gente falou sobre aquele esporro que ele deu no Champignon, aquele show que, enfim, entrou pra história de certa forma, né? Mas faz parte, tudo faz parte da construção e graças àquele esporro também, os dois muito possivelmente cresceram como seres humanos e como artistas também. E foi tudo muito rápido, né? Aconteceu o Chorão foi 2 semanas? Foi muito rápido. O Champignon. O Champignon foi muito próximo. Foi bem perto. Não lembro se foi 2 semanas, não lembro se foi tão perto, mas foi uma porrada, né? Assim, acho que, sei lá, quase um mês, porque deu tempo dele montar a banda, ele saiu na sequência com a banda, né? Começou a cantar com a banca, e aí veio aquela enxurrada de crítica pro Champignon, que também era um cara extremamente legal. Puta, ele ia nos meus aniversários lá do Fidalgo, a gente ficava sentado conversando sobre aeromodelismo, montar avião. É mesmo? Ele adorava também. Nunca imaginei. Sabe aquela bola, lembra que ele tinha aqui de tatuagem, sabe por quê? Que uma bola preta de bilhar. E uma vez ele tava, um tempo, ele tava uma bola aqui no pescoço. Ele tava chegando na casa dele, ele pulou uma cerca lá e tava com um chupão. Daí pra não aparecer com um chupão em casa, fez uma bola. Velho. Puta solução prática, né, meu? Faz uma base, né? Como que ele arranca? Mas ele era casado, ou não? Na época eu acho que não era namorada, assim, sabe? Faz muito tempo isso. Cara, você vê que o cara matar um mosquito com uma bazuca mesmo, né? Mas o Champignon era o menininho, né? Ele era um cara que tinha, sei lá, 17 anos quando conheceu o Chorão, era um novinho de tudo. Acho que até menos. Acho que até menos. Ele era muito novo. Então, assim, mas aquele jeito como o Chorão tratou ele, por isso que eu falo, todo mundo conhece ele. Aquele era o Chorão também, entendeu? E o Champignon ali, cara, era também um cara que tava tentando fazer o dele. E lidar com crítica desse jeito é cruel, cara. Porque é muito difícil, Tem que ter muito estômago. Eu lembro da Manu Gavassi, ninguém conhecia ela ainda, ela estava no começo ali, na época do Midas. E aí uma vez ela, vem ver aqui, não sei o quê, ele escreveu um negócio no Twitter, sei lá, a Manu tinha uns 17 anos. Tinha gente chamando ela de vaca. Eu queria socar a pessoa que estava fazendo isso. Se eu conhecia a Manu, ela era criança, menininha, assim, dito criança mesmo. Eu falei, mano, como é que chama? Porque, sei lá, ela postou uma foto dela de Red com aquele enfeitinho na cabeça. Ai, que isso é ridícula. Nossa. Não, tipo, esse negócio, cara. Totalmente. Mas ela já tinha uma maturidade, foi uma coisa muito louca. Eu me afetava mais do que ela, assim, com os xingamentos dela, ela meio que nem aí. E o Champignon, quando isso aconteceu, por isso que eu lembro, assim, de como cada um recebe, né? Você pode ser mais velho, pode estar mais tempo no rolê, pode tudo, mas você tem uma fragilidade aí que, porra, vai saber qual momento que o Champignon tava, né? Porque parece que tem grandes indícios ali de bipolaridade, inclusive de quem conhecia ele. Não sei se ele chegou a ser diagnosticado mesmo, eu não lembro. Mas independente disso, ou daquilo, de ser bipo, ou de não ser, o cara bateu ali no negócio nele que trouxe uma tristeza tão grande. Pô, você viu os xingamentos, cara? O que a galera falava pra ele era muito, muito, muito cruel, assim, também. E, tipo, naquele momento não cabia mais, né? Assim, tipo assim, não que é justo com ninguém, né? Você interferir e apontar o erro, enfim. Mas naquele momento a galera cair matando... foi muito tenso, assim, porque ele já tava, né, num medo, já tinha perdido, querendo ou não, aliás, nem querendo ou não, ele perdeu um amigo, né? Perdeu não só o cara que era o vocal da banda, ele perdeu um amigo, e ainda muita gente tava falando que ele tava feliz por aquilo, sabe, assim... Então, eu acho que, assim, até fazendo um paralelo com o Rodolfo, que muita gente critica que o Rodolfo saiu do Raimundos e virou crente, né? Eu acho maravilhoso. Imagina que legal se o Chorão pudesse ter tido essa catarse ali em algum momento e falar, cara, eu vou sair disso e vou encontrar Jesus e vou pra religião. Maravilhoso, tava vivo. Larga as drogas, fica aí de boa. É que o fã é egoísta. Claro. O fã pensa... Até o meu lado, o fã pensa, porra... Eu queria ver o segundo disco do Raimundos, entendeu? Mas, porra, a vida do cara, né? Imagina, a gente não consegue imaginar porque a gente só vê o show do maluco. A
gente não vê o camarim do cara, a gente não vê a viagem, as paradas que são foda pra caralho. E as drogas, e, mano, como aquilo tá afetando o corpo do cara numa frequência diária, né? Porque Sim. o cara faz show todo dia. Droga. Puta, deve ser uma putaria, assim, de tudo, né? De droga Sim, e a sim. você ressaca do dia seguinte, o cara já acorda com uma breja na mão e todo mundo tá puxando o seu saco, porque É você uma tá na onda. subserviência desgraçada, assim, é. O cara vai ficando... E é isso, né? Até a subserviência é uma droga, porque você vai acreditando naquela imagem que a fama projeta, né? Não, é complicadíssimo. Esse lance do Rodolfo, assim, dele ter... eu acho bem legal, porque assim, até agora vendo vocês falando isso tudo, né, fazendo essa recordação, esse remember todo, pô, é uma fase que vocês viveram também, vocês viram ali o que foi o Rodolfo. Então, que nem você falou, né, do fã ser egoísta, eu vivi também um momento de uma banda que eu adorava, que era o Pantera, e aí uma vez o Phil Anselmo, que é o vocalista, deu uma entrevista falando que o Dimebag Darrell quis acabar com a banda. Né? Então, tipo, meio que jogou na conta dele isso. Aí um fã dodói ouviu aquilo, pegou a arma e meteu bala no cara. Então, assim, aí a família também culpou o Phil Anselmo por ter dito isso. O cara morreu, mas, mano, é surreal, né? Você fala assim, então você acabou com o Pantera? Toma toma essa chapuletada aqui, ó. Só que assim, tem muita gente que não pega a arma e vai, ainda bem, mas você fica escrevendo na internet um monte de bosta, né? Você fica... Eu acho que tem uma linha de pensamento do Kant que é maravilhoso, né? Você acha que isso que você está fazendo é justo para todo mundo? Se você achar, faz. Se todo mundo fizer isso, e você acha que vai ser legal, faz. Então, cara, você acha mesmo que você chegar para um cara e falar, como você é um imbecil, você quer pegar o lugar dele, você tá subindo no ombro do cara que morreu seu cuzão, filho da puta. Serve para todo mundo, que também, você acha justo, é bacana, você falaria isso na frente dele, desenrolaria isso, concorda? Porra, não tem como ser sim para tudo, sabe? Assim, fala assim, não, acho que tá certo, acho que é o que eu Exato. Cada um é uma subjetividade, ele teve ali o momento dele porque, pô, foi um negócio muito agressivo, assim, que... A chuva de ódio que mandaram também pro Champignon. Né? Foi foda. E o negócio do Rodolfo, eu até anotei aqui pra gente falar também, porque é isso, né? A galera, ainda mais naquela época que não tinha tanta internet, assim, pro cara, de repente, pegar uma história fake do Slash, por exemplo, e achar que é verdade. Não, mas, sim, tem mais acesso à informação, né? Que era mais livro, né? Também tinha livro. Você tinha que se esforçar um pouco mais, né? Sim. Então, o cara que queria odiar, ele só escolhia, vou odiar. Sim. E quando, por exemplo, eu sabia pouco assim, eu sabia que ele largou porque ele tava numa vibe errada. Mas isso até quando eu pego o seu vídeo e você conta... Na timeline ali. Porra, aí eu falo, velho, vai, que mano. Bom, né? Que bom que ele foi pra isso, porque ele já tava sofrendo. Eu lembro de uma entrevista com o Rodolfo, que pra mim foi muito emblemático isso, assim. Que Raimundos, auge do Raimundos. Auge. Nega Jurema, Mulher de Fases, Eu Quero Ver o Oco, tocando em looping, fazendo show, lotando. E eu entrevistei eles várias vezes. Na última entrevista, com o Raimundos formado, isso que eu vou falar agora, o Rodolfo me falou, 2 dias antes de anunciar o fim da banda, assim. A gente tava num paralelo ali, conversando, o Fred tava meio que dormindo, assim, na entrevista, sabe? O Caniço fazendo aquele papel de Vamos aí, galera! Sabe assim? O Fred sempre ali de boa e tal. E aí, o Rodolfo chegou uma hora num paralelo, assim, os caras saíram e ele falou, Lucas, tá vendo isso aqui? Ele mostrou a tatu dele, né? Aquele logo Eu não lembro se eu contei isso aquela outra vez que eu vim aqui, porque eu acho que eu já falei, não. E aí ele mostrou, assim, o logo do... acho que eu contei no meu vídeo, então, isso que eu lembro que eu já falei isso. E aí ele mostra, assim, o R, né, de Raimundos, e fala, tá vendo essas setas? Era uma seta pra cima, lembra do logo, como era? Uma seta pra cá, outra pra cá. Ele falou assim, o Raimundos é isso aqui. Cada um indo pra um lugar e a gente não se encontra. Tipo, ele tava de saco cheio. Ele cantava as músicas, ele virava de costas, assim, pros caras e pra galera, pro público, que tinha gente ali, porque ele tinha vergonha de cantar Selim. Então, ele tampava o olho, assim, e ainda perguntava, tem que cantar mesmo? Era um negócio promocional, e as pessoas pediram ali, sabe? Tinha uma galera assistindo, ele cantava com a mão no olho, assim. Então, ele... Isso me marcou muito no seu vídeo. O contexto, tipo, pra cantar de olho fechado, qual era exatamente, por que ele tava sentindo tudo isso, sabe? Eu perguntei pra ele, fora do ar, né? Porque, assim, como esses caras, a gente acaba pegando uma amizade ou até um carinho. No caso do Chorão, ele era meu amigo. O Rodolfo nunca foi meu amigo, mas era um cara que sempre foi muito legal. Às vezes que eu entrevistei ele, era um cara que o contato que eu tinha com ele era sempre de entrevista. E querendo ou não, a gente não pegou uma amizade, que eu vi 2 vezes. A gente fica, você imagina assim...
fala 10, 15 vezes com a pessoa, você fica um amigo Você assim, fica, né? Mesmo porra. que seja só na hora da entrevista. Eu não quero virar uma lenda tão cedo. Não, Vou deixar bem claro aqui. Então, assim, era esse meu contato com o Rodolfo. Então, a gente tinha essa amizade profissional, vamos dizer assim. E aí, nesse momento, ele falou, eu perguntei pra ele, falei, mas por que você, né? Ele falou, cara, eu tenho vergonha de cantar essa música. Eu tenho vergonha. E aí você fala, tá mudando aqui, as coisas estão mudando, sabe? Então, ele já tava virando uma chavinha, já não tava sentindo a vontade com aquilo que ele tava fazendo. E hoje, que nem a gente tava falando, ainda bem. Porque o Rodolfo tinha tudo pra ir pro saco. Assim, ele tinha tudo pra ter um destino igual ao do Chorão. Tava lá, quase assim, pré-escrito. Sabe? Então, assim, ainda bem que ele conseguiu se salvar. Ele e a mulher dele. Porque a mulher dele também era bem louca. Então, isso que era o complicado, né? Porque, tipo assim, os dois conseguiram sair e os dois, estão juntos até hoje, né? Se amam pra caramba, mas os dois estavam na merda juntos. Então, quer dizer, quando a pessoa que você mais ama na vida tá contigo nessa e ela não pode salvar, você não pode ajudar também? Como, né? Aquilo você traduz pra droga, quilos mortais. Vocês já viram os quilos mortais? Não tem o cara que fica levando os rangos, as lasanhas, os caras não conseguem sair da cama. É bizarro. E ao invés de ajudar, o cara vai lá e leva um frango inteiro, sei lá, um balde de mousse. Como é que você vai salvar a pessoa assim? Não, é a mesma coisa do drogado, um relacionamento de drogado. Você fala, cara, como que você... Né? Você gosta de maconha, eu levo um isqueiro. E aí você me dá um pega, e aí vai, a maconha, os caras... Então, mano, é complicado, assim. Você vê como um ajuda muito a ferrar o outro, né? E rolou o reencontro dos dois, né, recentemente. Agora parece que eles, assim... Do Digão? Do Rodolfo, já tá de boa. Até o Digão, né, tá... parece que entrou pra... Não sei, eu não vou falar. Eu não tenho certeza. Parece que sim, parece que ele... Né? Mas dava pra ver... É engraçado, né? As pessoas não... Naquela época que o Rodolfo saiu... Eu não sei o que aconteceu, ninguém sabe direito, né? Como que foi essa conversa e tal. Mas dava pra ver, tipo... Eu fui uma vez, quando eu resolvi ser comediante, eu fui uma vez no programa do De Noite, do Danilo Gentili, e eles estavam lá, Raimundos, sem o Rodolfo, e ele meio que dava pra ver, tipo, não vamos tocar no assunto Rodolfo... O Digão. O Digão falando. Nem nada da banda daquela época. Tipo, porque, mano, como entrevistador, cara, vai perguntar do seu auge, a história louca que você viveu, e não aconteceu nada daquilo nas perguntas e tal. Então o cara fica com aquilo. Ele ficou né? muito puto. Uma das entrevistas que eu fiz com o Digão, o nome Cada Caso um Caos, inclusive, veio de uma conversa, veio espontâneo, assim, de uma conversa que eu tava tendo com ele, e ele tava explicando, e dentro eu falei, meu, cada caso um caos, né? Porque era cada momento ali também do Rodolfo, do Raimundos, era uma zona diferente, assim, que tava acontecendo. Mas o Digão, ele fala, hoje em dia, ele não sei quanto tempo faz isso, pra você ter um Danilo Gentili, ele deve fazer tempo, né? No auge do sucesso, aquelas meninas da mãe. Não, acho que é. Porra, eu tava brilhando, né? Não, eu fui assistir só, eu não fui ser entrevistado. Você tinha que ter sido entrevistado lá. Não, mas agora isso é um bom paralelo da sua perdendo. história, Daniel. Você foi quantos anos atrás você foi com plateia? Foi 8 anos atrás. 8 anos. Entendeu? Ele tava lá, tipo, obedecendo o Liminha lá, gritando. Eu tava. E hoje não. Ano passado fomos nas entrevistas. Então, assim, realizações, Daniel. Pois é, a vida andou, né? Mas o que a gente tá falando? Do Cada Caso um Caos, que ele falou que era... E ele fala, hoje em dia ele já meio que desenrola, né? Ele conta, ele até falou que de toda a raiva que ele ficou ali, deve ter ficado. do Rodolfo, da maneira que foi, como foi. Sabe uma coisa que eu lembro também dele falar? O Rodolfo, que ele falou assim, mano, eu fiquei sem saber o que falar. Eu falei, mano, o que se fala depois que eu vi isso? Ele falou, cara, não, eu preciso parar, preciso melhorar as coisas. Aí ele falou, eu me vi olhando para uma televisão, como que era? Uma televisão desligada por acho que 3 horas. Caralho. Era uma coisa assim, tipo, ele ficou assistindo uma TV, vendo coisa na televisão desligada por umas 3 horas, e só depois que ele se ligou que a TV tava desligada. Nossa, velho. Tipo, assim, você fala, mano, tá muito fora da casinha. Tudo, assim. Nossa, mano, eu nem sabia que isso era possível. Então, cara, você vê, droga, cara, droga vai te levando para uns lugares muito loucos, e você vai que vai. Eu não sei, vocês querem dar uma pausa nesses assuntos tensos e ir para uma alegria e depois a gente volta? O Danilo mandou um áudio aqui, eu acho que ele lembrou da história da banca. Será que é isso? 12 segundos só? Não sei se é. Não lembro, viu? Eu fui pegar o Nuno, a gente tá vendendo pets. Não me lembro Eu lembro que a gente falou alguma vez de onde veio a ideia da banca de jornal. Não, mas eu não lembro qual que é a história, não, viu?
Também não. Caralho, fã fica tá aí tomando a drogas nítida pesadas história. também. Viu na televisão do que o Digão viu Não, também. às vezes nem teve, só repassaram e o idiota aqui acreditou. Falei, vamos perguntar pra Quando você Luca. falou de banca, o que eu fiquei pensando? Mas eu falei, mas a gente contou no ar, mas foi muito recente, mas não era uma história engraçada. Era eu, tipo, falando, pô, mas eu não falei. Aí depois, por isso que eu fui pensando, eu falei, não, mas eu não falei isso na rádio. Eu não falei, o que eu falei hoje à tarde, mas eu não citei banca de jornal. O que acontece? Na semana passada, mas não é essa história. Tá? Na semana é uma história de passada, é uma banca. história. Eu tava passeando com o meu filho, né? E aí a gente mora na Augusta, desce ali, entra na Oscar Freire, faz a voltinha, rolezinho, né? No carrinho. Aí um filho da puta de uma banca de jornal lá do Oscar chegou e fez: olha, que menina vovó. Porra! O cara chamou de vó, ele queria me elogiar, dizendo assim: olha como essa avó é nova. Ele achou que ele tava sendo uma gente fina comigo, saca? Vendedor de banca, a banca dos caras, aquela. Ele achou, tipo, vou elogiar a senhora ali, ó. Chamar ela de Já vou menina. vender o jornal. Aí eu parei, eu voltei assim, eu falei, ô tio, sou vó dele não. Eu voltei pensando, eu falei, mas coitado, tudo bem, né? Pareço mais vó do que mãe, eu sou mãe-vó, eu tive o Nuno com 43 anos. Então, e aí eu tava lembrando com o Dan isso, porque uma outra vez, numa loja infantil de criança, eu entrei com o Nuno, daí a vendedora, tá com a vovó hoje, passeio? Nossa, mano, não é possível. Mano, não é possível. Não é possível. Não faz nem Eu sentido. não acho que porra, né? Não faz sentido. Juro. Não é no... Aí eu falei pro Dan, eu falei, fudeu, porque já estão falando disso hoje. Essa o da banca foi agora. A da loja de brinquedo, o Nuno tinha 6 meses, 7 meses, era um nenezinho. Sim. Eu falei, imagina daqui 10 anos, que eu vou ter 50 e cacetada, aí eu vou ser a bisa dele, sei lá o quê, meu, pelo amor de Não Deus. faz sentido. Mas tudo bem. Faz o menor sentido essa história. Que absurdo, velho. Eu acho que talvez a Luca esteja usando drogas também, Não, imaginando eu situações queria de eu, paranoia. viu? Tem que Nossa. ver como é que você vai se analisar, Que Lucas. Não vai absurdo, dar. né, velho? Não é possível. Então, peraí. Então, vamos fazer o seguinte. A gente fala de Só uma artistas. coisa. A Luca tava falando, aí eu lembrei de um comentário da outra vez que ela veio aqui. Que alguém comentou assim: nossa, a Luca e o Daniel estão numa disputa acirradíssima de quem tem o sotaque mais paulistano. Não, o meu é carregadíssimo. O seu tem até uma classe, eu acho. Você fala, você é Uma clara. uma classe, é um paulista mais com classe. O meu, quando eu fico mais assim, né, eu já, ô, meu, não. Dá uma cantada a mais, é isso. Ó, artistas que assim, tiveram pausas e atos na carreira por motivos diferentes. Eu vou colocar a Avril Lavigne, tá certo? Avril Lavigne? Avril Lavigne, que eu não sei, então, talvez assim, pra vocês que são mais intensos da música, beleza, continua, lança, mas pra mim sumiu. Pra mim era o garoto tem do razão, skate e depois não teve mais, sumiu. É porque esse disco, o Let It Go lá, Let's Go, Let's Go. Nem Acho que lembro. é Let's Go, tá vendo? Eu sou ruim. O primeiro, não. né? Isso. Que ela tinha 17 anos, foi um sucesso muito absurdo. Né? Então é difícil ela mesma chegar nesse nível que ela conquistou de cara, né? Ainda foi de cara. Mas ela tá aí, ela tá agora com o Travis Barker, né? Produzindo umas coisas, lançou recente uma música que chama Bite Me, mas não tem comparação com o que era um Skater Boy, um Complicated, né? Essas músicas aí. Mas Losing Grip. eu não sou um grande fã, sim, mas eu tinha esse CD. Ah, então, mas é legal. Era da minha Eu fui irmã, no mas show, aí então. eu enchi o saco da minha irmã que ela tinha esse CD. Ah, essa bosta aí, essa Mas eu menininha. via, né? Não, aí uma vez ela esqueceu no carro o CD. E aí eu Deixa comecei a ver ouvir. essa merda. Porque, tipo, não tinha outro. E não é legal? Aí é bom. É bom o bagulho. E a letra é legal. A letra do Skater Boy, que era SK8, né? Isso. É SK8 legal, porque tem uma história mesmo, ela pinta bem a história. Só que o que eu não sei, e que eu achava estranho, ela era meio dark, assim, né? Tipo, era uma maquiagem pesada, era um cabelo reto, assim, né? Meio, as roupas mais, até meio... Era masculina, mas era um Era moleque, né? meio moleque. É. E depois, aí eu lembro, depois de um tempo, ela toda colorida, meio menina gatinha. Isso, e aí eu falei, mano, o que cheerleader. aconteceu? O que aconteceu na vida dessa mina? Geralmente é o contrário. sei lá. Segundo era Girlfriend, que era... Essa Girlfriend já tava colorida já. Isso, exatamente. Mas, assim, a primeira leva que eu acho que um monte de gente imitava, né? Você vê a molecadinha de gravatinha, aquele cabelinho dividido no meio, chapado.
Aí ela foi pro coloridinho, não sei. Eu prefiro a primeira fase da Avril Lavigne, total. respeito total, acho o máximo, mas foda-se. É. Também eu gosto. Mas ela, tipo, ela saiu em algum momento ou não? Ela continuou, é só a gente que não fala mais sobre. Continuou, ela teve um problema de doença de Lyme, né? Lembra quando ela veio pro Brasil? E aí começaram a zoar muito com aquelas fotos que ela não Sim. abraçava, e fazia as fotos do cara longe, né? Assim, lá. É. Então ali ela já tava meio que se sentindo mal, mas não sabia o que era, né? Então ela já tinha algumas dores e tal. E aí ela foi diagnosticada com doença de Lyme, que é super, é tipo uma doença de Chagas, assim, só que é difícil você ter o diagnóstico. Então fica achando que é isso, que é aquilo. Ela teve depressão, e aí deu um downhill, assim. Mas E aí... é uma coisa psíquica? Não, é doença tipo doença de carrapato mesmo. Ah, é mesmo? É. E aí, depois ela, com o tratamento, ela ficou melhor e tudo, mas ficou uns anos assim, mais parada mesmo, e com dor, e se fudendo muito. E aí depois voltou pra música daquele jeito, mas realmente não é aquele sucesso absurdo, mas ela tem os seus fãs, tem a galera que gosta, É curte. estranho isso, né? Tipo, você chegar no seu auge com 17, porra. Eu entendo que, geralmente, o primeiro CD, apesar dela ter sido tão jovem, você coloca tudo que você tá trabalhando há anos e ninguém deixa você colocar pra jogo, né? Então, alguém falava isso, o difícil não é o primeiro disco, o difícil é o segundo, né? Exato, exato. Porque o primeiro é tudo a tua história. É. Né? Aí você bota uma barra que você vai ter que ultrapassar no segundo com muito menos tempo, né? Por isso que assim, desculpa. Não, pode falar. Não, eu ia falar que tem bandas tipo Blink-182 que eu sou fã demais, assim, porque os caras conseguem... O Red Hot Chili Peppers, eu acho que também... Cara, é impressionante, assim. Porque... Mas aí, mano, e aí, né? Tipo, ela fez com 17, teoricamente, imatura em termos de idade, não Super. musicalmente. E aí você fala, mano, essa menina vai amadurecer e aí o negócio vai ganhar corpo, né? Meio que não. E tem às vezes que ela vai amadurecer de um jeito diferente que o público dela ou não amadureceu ou espera que ela amadureça. E aí a galera, tipo... Ou tudo fica bem. aquele gap, né? Porque assim, às vezes é uma idade que você gosta de algumas... Você tem lá seus 14 anos, 13 anos, você curte aquilo e depois já fica meio... isso aqui é muito bobo pra eu gostar, não gosto mais, e vai pro Slayer. E aí fica, né? Não vai acompanhando mais e a pessoa que passou por isso, o artista, fala, eu preciso que esse cara que gosta de Slayer goste de mim agora. E aí não convence, então fica muito colorido, ou fica... Né? Perde identidade, né? Um negócio de verdade, meu. É um negócio que a galera acha que é besteira, assim, mas é total. Se você não estiver passando verdade com aquilo que você tá colocando uma roupa que não tem nada a ver, falando uma coisa que tem... É o efeito Ana Júlia, lembra? Os caras fizeram a música que não gostavam, a galera comprou, adorou a música, não, pera bem, não veja bem, não é isso aí, não quer, essa música não define a gente. E aí você vai ficar com aquilo tatuado, né? Puta, os caras adoram de falar de Ana Júlia, né? Tom DeLonge, Tom DeLonge. que eu queria saber do envolvimento dele com ufologia um pouco mais, de uma maneira um pouco mais profunda, porque também ele foi um cara que, surgia aí, não, ele tá correndo atrás de ET, por isso que a banda não rola mais. Eu falei, pau no cu, louco, foi correr atrás de ET e largou a banda, mas aí é muito mais profundo que isso, ele tem descobertas importantíssimas, não é, Luca? Tem, eu vou até pegar aqui, ó, pra te falar exatamente... Você não tá no WhatsApp com ninguém, né? Você não, tá só nesse pegando a momento, informação. Daqui a pouco. Peraí, só um minutinho que eu já tô chegando, viu, moça? Já tô aí. Então, o Tom DeLonge, cadê? História do Blink, que tem um nome de um instituto que o cara fez, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né, de estudos ufológicos. Então, o que acontece? Ele sempre curtiu alienígenas, histórias de ET, assim como muita criança gosta daquela fase do dinossauro. Sim. Aí quando você é adolescente ou pré-adolescente, é aquela fase dos alienígenas. Só que ele foi levando isso a sério. Tipo, não é que ele uma fase, aí UFO, passou. Não. Ele foi estudando isso. Ele fala que na escola, que tinha uma dessa fase, que outros amigos até curtiam, quando ele foi ver, ele já sabia muito mais sobre o assunto. Então, quando ele entrou no Blink, ele já era esse cara que curtia ufologia, que curtia todos esses assuntos relacionados aí. Conforme o tempo foi passando, o Blink virou não, né? Estourou, virou um sucesso absurdo. Tem até uma história legal do... não é o Matt Skiba, gente, Mark Hoppus, que ele fala pro pai dele, né? Fala assim, pro pai dele falou, minha banda eu acho que tá dando certo. O pai dele, tá. Aí ele passa e fala, pai, tá vendo aquela casa ali? Então, eu acabei de comprar com o dinheiro da banda. Daí foi ali que o pai dele falou, mano, era tipo uma mansão dos jardins ali, sabe? Assim, o cara falou, uau. Mas ele morava com os pais porque ele queria. Isso, o Hoppus. E o Tom DeLonge, ele foi conquistando um puta do nome, um monte de coisa, e dentro do Blink dos lugares, ele era descredibilizado, sabe, com essa história dele. E ele queria levar o negócio cientificamente. Tanto que aqui, ó, teve uma matéria do New York Times de 2017 que expôs um segredo, blá, blá, blá.
Eu sei que, mano, o cara entrou, criou um negócio maluco, faz parte dessa instituição doida aí, e ele saiu em tudo quanto era lugar, eu acho que tem uns 3, 4 anos. Acho que foi na Marinha, cara, pena que é os nomes muito loucos. Mas aí viram um objeto voador não identificado, e aí você via, tipo, a Fátima Bernardes, não, a moça lá do Jornal Nacional, a Fátima Bernardes do Jornal Nacional, falando, foi descoberto um objeto voador pelo Tom DeLonge, que nanana. Você fala, cara, ela tá falando do Tom DeLonge do Blink, e era ele. Então aí você ia ver matéria da CNN, BBC, todos os lugares, o Tom DeLonge, o Instituto blá blá blá, que eu não tô lembrando o nome agora, Scientology of the Motherfuckers, the most amazing videos of the world, descobriu, e aí tem a imagem que é desse instituto aí que ele faz parte. Então ele conseguiu provar naquilo que ele acredita, que existe, sim, ele viu e filmou objetos voadores não identificados. Não é que ele viu um alienígena de bigodinho tomando Yakult. Ele viu um objeto voador não identificado. Pode ser um drone, pode ser sei lá o que. Isso que estavam falando. Só que era um movimento que ninguém soube explicar o que era. Tipo, não é um drone, né? Então era uma coisa realmente não identificada. Ele descobriu, filmou e mandou um chupa pra geral, assim, sabe? Mas é por isso que ele parou de tocar, não, né? Pra se dedicar 100%. É real. Ele saiu do Blink para se dedicar totalmente a estudo científico de OVNI. E os outros dois devem ter ficado muito felizes, né? A desculpa, né? Por que você não vai hoje? Eu tô indo pra Varginha. Vou ver o ET de vagina. Eu tenho uma história traumatizante com o Blink. Mas eu amo o Blink, eu acho muito bom, inclusive. Muito bom. Tem uma história traumatizante com o Blink, que foi a primeira vez que eu fui falar com uma menina numa festa. Ai. Sabe dessa história? E aí, eu era um idiota. Não que eu seja muito melhor, mas era muito tímido, era péssimo, assim. Eu devia ter uns 13 anos. Aí, festa de meninos e meninas, era uma das primeiras, assim. Reggae Night. E aí, eu, fui falar com a menina. A menina era nova na escola, não sei o que, ninguém conhecia muito e tal. Aí... sei lá, como eu cheguei no assunto Blink, ela falou, minha banda favorita, não sei o que, eu falei, golaço, tamo indo bem, vamos indo. Aí, mano, moleque, você vai pegando, abrindo as gavetas, não tem muita coisa, você vai jogando o que tem, né? Aí eu falei assim, que legal que você gosta, eu também gosto e tal. Uma pena que vai acabar, né? Aí ela, quê? Tipo, tinha saído uma notícia. Eles nem acabaram naquele momento, mas já tinha saído uma notícia. Pena que vai acabar, tal. Eu li. Eu li aí, vai acabar. Foda. Dando furo de reportagem, né? A menina começou a chorar. Ai, tadinha. E eu, tipo, mano, sem nenhuma ferramenta no cinto de utilidades, tá ligado? E olhando pros meus amigos, tipo, mano, o que tá acontecendo? Mano, na hora que a menina começou a chorar, eu vi uma galera, um monte de menina, achando que eu tinha falado alguma... sei lá, agredido a menina, mandado ela, falado alguma, sei lá. E aí começaram a me tirar, mano, o que você falou? Não sei o que, lá. E eu, não falei nada, acho que o Blink vai acabar, mas talvez não acabe. Não sei o quê, tá ligado? Eu falei, velho, nessa festa eu nunca mais falei com nenhuma menina. Eu falei, mano, essas meninas são mais estranhas, não dá pra falar. E não acabou, né? E não acabou, isso que é o pior. Não, mas horrível. Também, desculpa, Daniel, essa menina aí, ela não te merece. Porque uma fresca, chata, entendeu? Porra, aceita a notícia, né, velho? Isso aí. É verdade. Estragando o relacionamento. Sem obsessões, ela tá muito obcecada. Não é? Eu acho. Pois eu acho, mas eu lembro dessa história ainda. Ficou, marcou. Eu tô preocupado com o seu horário, Luca. Não, agora já tá de boa, já avisei. Que eu achei, falei assim, acho que vai dar tempo. Não, até ia dar, né? Mas é que a gente atrasou, a gente bateu um papo no podcast antes do podcast. Então, vou fazer o seguinte, vamos aproveitar que nós estamos no Blink e vamos falar do Travis, porque o Travis eu não vou contar, vou fazer que nem o Jô, né? Que conta a história antes que quer que você conte. Tem a história do avião e tem a história também que ele ficou assim, ele pediu ajuda para resolver um problema. Então, do Travis Barker, o que acontece? Ele tem muito medo de andar de avião. Teve um show que ele ia fazer, não era o Lollapalooza, mas acho que o Perry Farrell envolvido, alguém por ali, enfim. E aí ele já estava meio encanado, medo, assim, até então não tinha acontecido nada. E a filha dele, daí tem essas coisas emblemáticas, né? Daí a menina fala, pai, não queria que você fosse, fica aqui, tá tipo meio com mau pressentimento, ele já com medo. Aí tinha do lado dele o espaço para a esposa ir, daí ela acabou desencanando em última hora, enfim. Eu sei que esse voo
que era um desses que ele... Mais um que ele não queria ir, tanto que muita gente fala, por que o Blink não vem pro Brasil, né? Não vem porque o Travis não pega avião. E assim como para vários outros lugares. E aí, ele foi nesse voo, que era tipo daqui para Sorocaba, sabe assim? Vou daqui e ali. E na hora que tava levantando o voo, ele rebosteou e bateu o avião. E aí morreram acho que 2 caras que estavam lá. Não era um avião, era um avião, sei lá, tinham 10 pessoas, 2 morreram na hora. Um outro cara depois ficou com estresse pós-traumático, usou droga pra caramba, acabou morrendo também. E ele teve 70% do corpo, assim, tipo, ele tava queimado. Assim, tem imagem dele, assim, da perna. Tipo, mano, foi por pouco, assim, que o Travis não morreu. E até tem uma história aquela capa de disco que tem um aviãozinho, né? Esqueci o nome lá, que tem o aviãozinho. Os caras colocaram pro Travis, antes desse acidente, pra sacanear o medo de avião dele, assim, sabe? E aí ele sentindo dor no hospital, com o corpo queimado, péssimo, ele chegou a oferecer 1 milhão por um amigo matar ele. Falou assim, cara, me mata porque eu não quero continuar desse jeito e tal. E aí ele conseguiu, ainda bem, sair dessa. E hoje ele é do rock. Tem o Dexter Holland, do Offspring, que é o segundo. Ele perde só pro Travis Barker, da galera do Rock de Grana. É tipo, sério? Caralho. Mesmo? Ele tem, além do dinheiro que ele tem com o Blink, ele tem de marca de roupa, principalmente de produção de banda. Ele é produtor, né? Machine Gun Kelly, Avril Lavigne, que nem a gente falou, e de vários outros aí. E ele é estileiro, hein? Estileira, milionário. O Rico agora tá com a Kardashian. Na época do vídeo, ele nem tava com as Kardashian ainda. Ele era o meu baterista da... Banda dos Sonhos. Mas ele é fenomenal. Que eu acho ele mó foda. Ele é muito fodaralho. E ele é né? estiloso na bateria. Tipo, mano, ele sei lá, é da hora ver ele tocar. Que nem o Da fala, da skatista. O Da fala que tem os caras que andam bem de skate, tem os caras que andam bem, são estilosos andando. Ele toca bem, é estiloso tocando. Né? Ele que vai estar aí no próximo programa da Vandinha com análise da previsão do avião. Se ele teve ou não o pressentimento. Todas as histórias que beiram o sobrenatural eu coloco na pauta da Vandinha e ela desenvolve. Tinha outra história ou não? Era isso? Do Travis eram essas. Tá bom. Quer falar de Keanu Reeves triste? Keanu Reeves, a gente tem falado bastante dele, né? Tem. A gente gosta dele. Ele é um cara, diz que é o gente fina mesmo, né? Do rolê. Tem alguma coisa mais, assim, algum ponto específico? Fala, o Keanu Reeves é tragédia, hein? É tragédia. É só, como diz desgraça. meu filho assistindo Homem-Aranha. Só tem desastre, pai, nesses filmes. Ai, que fofo. Quantos anos ele tem? Tem 7. Graça. A gente fez uma temporada, assim, assistindo todos, ele falou, todos têm desastre, pai. O Keanu Reeves o que é triste dele é que, assim, é um cara que, né, naquela fase que tava pra gravar o Matrix, puta de um sucesso absurdo. Ele tinha a namorada dele já de um tempo, daí a mina engravidou, felizão, ele queria ser pai já, não era uma coisa, ai, puta, e agora? Não, era, conseguimos! Aí, no Natal, no dia 24, era uma menina, ela tava grávida de uma menina, aí ela começou a sentir contração, 8º mês, normal, vai nascer. Vamos pro hospital, chegou lá, a menina nasceu morta, perdeu a filha, então no Natal ele teve que enterrar a menina, a mãe ficou péssima, e aí começou a entrar numas de bebê, usar umas dorgas, tava tendo uma festinha na casa do Marilyn Manson. Aí ela foi lá, dizem que até o Marilyn Manson já viu, ela tava bem louca, ele ainda ficou oferecendo mais bebida, testemunha ali, falou que ele também não ajudou, sabe, assim, tipo... Deu um empurrãozinho. E aí ela saiu bem louca da festa, morreu num acidente de carro, assim, sabe? Então o cara perdeu a filha, perdeu a esposa, ele foi assumir um relacionamento acho, depois de 20 anos, assim, sabe? Então, mas ele seguiu com classe, né, fazendo dele, mas é um cara que você vê que ele é mais introspectivo mesmo, ele faz um monte de doação de grana, e ele pede assim pros lugares, não fala que fui eu, se falar, tipo, eu paro de fazer o rolê, sabe? Não é assim, ele não faz uma instituição com nome, tipo John Bon Jovi, que tudo bem também, né? Mas tem lá os Brad Pitt, as Angelina Jolie, que vão fazendo as instituições, pondo nome e tal. Ele é o oposto, ele fala, não quero que fale que sou eu. Então, um cara milionário que mora numa casa, acho que de 2 milhões, que pro nível dele a gente morar numa kitnet, sabe? Assim, ele podia morar numa de sei lá quanto. Não, e lá, então, que lá, tipo, mano, o cara quer esbanjar. Exato, assim, e doa grana, e dá a parte do Matrix ali, de efeito especial, com razão, né? Que ele falou, cara, os caras que fizeram efeito especial são tão importantes quanto os atores. Então, pega essa grana.
Essa história deveria até ser mais conhecida, né? Dele ter doado. Ele pegou um pedaço do dele pra dar, os né? direitos dele, assim, de comissão. Ele ganhou lá, sei lá quanto, X, ó, esse é o seu trampo de ator, e além disso, você vai ganhar a comissão pura. Bilheteria, deve ser, né? bilheta, ou assistir pra sempre, assim, É. né? Aí ele falou, então ele dou acho que 70% desse valor. E ele, mano, ele foda. entrevista. Milhões, isso. Ele não é, mano, ele não fala nada. Já viu as entrevistas dele? Ele Tipo, é super de boa. ele não fala assim, nada né? da vida dele. Tipo, mano. E aí a galera, Apavora. puta. Se você bota um negócio, isso aqui vocês não vão poder ver, a galera já vai nas fanfic bruta, né? Tem uma foto dele, tipo, falando. Ele tava embaixo da ponte, assim, daí começaram a falar que ele tava deprimido e tinha não sei o quê, mas ele tava fazendo um lance pra um filme lá. Então, assim, tem as fanfic Exato. nervosa. A galera quer criar um filme da vida do Keanu Reeves, né? Mas ele pega metrô, tem umas fotos dele no metrô, né? É, Um cara comendo que, dogão, né? comendo dogão. É. Ele, quando vai tirar foto, ele não dá aquela abraçadinha de madurão da ZN, sabe? Aquele tiozão madurão da Zona Leste, da Zona Norte, da ZS. Madurão, né? E aí, que dá aquela palpadinha assim, encaixa na cintura. Ele Que vai tira a cumprimentar foto daquele assim, né? beijinho aqui. Tem um nome isso, sabia? É um negócio, é um costume asiático. É pra mostrar respeito com a moça. legal. Você passa a mão, mas você não encosta, né? É meio- ele tem vários fotos dele. Você vê na internet, ele com a mãozinha assim. E Parece as um meninas cara ainda muito legal. tentando, né? Tentando encaixar, né? Oi! Mas é verdade, ele parece ser um cara muito legal. Ele só tava existindo. E existir causa estranheza do mundo das celebridades, tá ligado? Vamos fazer o seguinte, Luca. Eu vou te obrigar a voltar. Porque eu acho assim, um desaforo. Aguenta mais voltar. Nada, Não, eu acho um volto com desaforo. prazer. Eu acho um desaforo você vir aqui. Eu não quero que você vá embora. Eu tô triste porque a gente ficou conversando e a gente teve que começar a gravar. É verdade. Só de Meu, pré-podcast O foi uma pré-podcast foi hora. incrível. Foi muito legal o Mas pré-podcast, ia ser entendeu? peso, ia... Puta, Não, ia- não precisa ir pro ar, mas eu quero que você venha de novo. Aí a gente faz mais 1h30 de pré-podcast e grava mais um pouco de podcast. A gente pode chamar o Davi pra vir junto. Puta, Então, demais. Eu é não uma conheço ele desculpa. pessoalmente. Sério? É. Ah, caralho. Não, vamos marcar os dois. E eu já me convido pra um dia passar lá no 89. Se a recepcionista convidado. não lembrar da gente, Nada, a já gente tá. Você vai ver entra. meu pendrive lá. Não, chegou lá entre meio-dia e 2, manda pra mim no WhatsApp, pronto, acabou. Já sobe aí, vem. Porque, mano, pra mim, a gente quis trabalhar na rádio há muito tempo, né? E a gente conseguiu, mas essa história não tem um final feliz, mas... Não, tá bom, deu certo. Não, mas assim, Ah, porra, eu queria ver. O Beto De já novo não aguenta essa. mais. Eu queria lá Aqui ver. pra né? nós, vai, conta, vai. O quê? Qual a história? Achei que você ia falar da sorte. Ah, não. Você quer falar? Você lembra uma rádio que foi assaltada uma vez, que passou na Globo, Passou ao Rádio vivo. Online? Lembro. Então, sim. E a gente foi embora bem na hora, que foi o sinal, né, para os caras entrarem. A gente foi embora bem na hora do assalto. E aí um dia a gente tava Não, mas, lá. mano, só faltava a gente ter sido assaltado, né, velho? Seria Porra, a gente seria não ganhava um horrível. real, velho. A gente não ganhava nada, a gente só se Nossa, imagina fudia. que zica. Ainda é assaltado. Aí os não caras dá. foram assaltados ao vivo. O melhor de tudo dessa história é que os caras foram assaltados ao vivo, passou na SPTV. E eu vendo na TV mostrando pro Humberto, né? Eu liguei pra ele. Aí, pô, a gente achou que no dia seguinte a gente foi lá e tal. A gente foi ver, mano, e aí, tá tudo bem, né? O que aconteceu? A polícia lá, Record, sei lá. Aí o dono da rádio vira... Olha, graças a Deus a gente foi assaltado, deu um marketing legal pra rádio, passamos na Globo. A gente fala, mano, Aumentamos seguidores, temos patrocínio agora. mas enfim. Mas, mano, eu vou lá te visitar, hein? Claro que sim, quando Eu vocês fico quiserem. Já falei quietinho, mesmo. Não, pode falar, zoar, não tem erro. Ah, da hora. Isso que é legal, inclusive. Ó, muito obrigado mais uma vez. Siga lá o canal da Luca. É Lucas Salomão o nome do canal, né? Canal da Lucas Salomão. Tem um Canal. canal antes por minha culpa, gente. Que eu tinha um YouTube que era youtube.com/Lucas Salomão. E aí eu não consigo mais tirar esse Lucas Salomão pra virar outra coisa. Então esse é canal da Lucas Salomão. Canal da Lucas Salomão, que tem o Cada Caso um Caos. E do meio-dia às 2 de segunda a sexta é Ramon 89. Isso, mandar um beijo pro Rafa Bolo, da Pombo Produções, que faz a edição do vídeo lá, que é demais, porque é tipo, ele faz é como se fosse uma história paralela, né? Eu tô contando uma e nas imagens ali tá rolando e é todo o trabalho do Rafa querido aí, faz Sim. muita coisa. Maneiríssimo. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Segue a gente no canal aqui do YouTube, deixa o like, segue a gente nos Instagrams, segue a Luca também. E ouve
Ramon 89, que é o melhor programa Melhor da Rádio programa. 89, a Rádio Rock, tá bom? Valeu, muito bem. Do mundo! eu fui humilde aqui. Não, mas que a do gente mundo. tem uma vinheta zoando que é o melhor programa do mundo, mas tem uma que é o melhor programa do condado de Massachusetts. A gente vai reduzir. Mas só de ser o melhor pra vocês já tá ótimo. Excelente, muito obrigado, valeu, até a próxima. Tchau!